Você já está aproveitando os benefícios fiscais que os estados ainda estão oferecendo? Não sei se você sabe, mas os benefícios fiscais estaduais estão para acabar. Ou então, pelo menos, é isso que estão dizendo, ou que está previsto. De acordo com a reforma tributária, até 2032, você terá direito a usufruir benefícios fiscais. Mas calma, você não fique com essa cara de quem perdeu a Black Friday ou perdeu a última promoção. Se por acaso você ainda não está aproveitando no seu negócio, quer seja de produtos importados, distribuição, varejo, entre outros estados, você ainda tem a oportunidade de chegar e poder aproveitar os benefícios fiscais estaduais até 2032. E aí, ao longo desse vídeo, fique com a gente que eu vou te explicar como você pode fazer isso e mudar o jogo. Os empresários hoje, como você, têm duas possibilidades. Uma, ficar que nem a maioria está fazendo mimimi, reclamando. Ah, não sei como ele consegue fazer esse preço, não sei como ele consegue comprar, deve ter alguma coisa errada, deve estar sonegando, deve estar comprando de trabalho escravo lá da China. Ou então, fazer como nossos clientes da Rede, e agora também nossos clientes da Rede Educação, estão aprendendo a fazer, modificando e melhorando o jogo dos seus negócios, aprendendo como realmente colocar a estratégia tributária correta, utilizando todos os benefícios fiscais estaduais, quer que seja para produtos importados, produtos de distribuição ou produtos até para consumidor final também, desde que as operações sejam interestaduais. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho de benefícios que podem fazer com que você pague apenas 1% de ICMS nas operações interestaduais. Fica mais um pouco que eu vou te mostrar os 3 passos simples que você deve fazer para ver se seu negócio se enquadra, que na verdade praticamente todos os negócios se enquadram, né? E você vê como você fazer para aproveitar isso. Eu sou o André Teves, trabalho com consultoria tributária há mais de 25 anos. Sou sócio fundador da Rede Consultoria e agora acabamos de montar a nossa HDG Educação, a empresa que vai te ensinar tudo que a Rede faz, como nós trabalhamos no dia a dia para que nossos clientes transformem a complexidade tributária em uma verdadeira vantagem competitiva. E para ter acesso constante a mais conteúdos como esse que você vai ver agora, se inscreva no nosso canal, ative a notificação que vamos estar agora regularmente apresentando todos os nossos conteúdos, porque a nossa missão é ajudar o empresário a ter mais resultado e gerar mais empregos. Só que, infelizmente, nós temos uma escassez, a gente não consegue atender todas as milhares de empresas do país. Então, aquelas que pode ser o seu caso, ainda não sejam nossos clientes, pode chegar e aprendendo um pouquinho do que a gente faz, a gente vai mostrar aqui no dia a dia, no passo a passo. Vamos falar dos 3 passos que você precisa para ver se você consegue aproveitar a estratégia tributária correta para seu negócio de importação, distribuição ou venda interestadual. O primeiro passo para você montar a sua estratégia tributária de operação interestadual, ele é bem simples. Por que eu falo que é o mais simples, talvez? É você separar, identificar o que você vai vender. Antes de pensar para quem, de onde, o que você vai vender. E por que eu falo que é tão importante o que você vai vender e a classificação fiscal do que você vai vender? Porque a maioria dos grandes benefícios fiscais estaduais, eles são baseados na NCM dos produtos. Eles são baseados em qual tipo de produto. Por exemplo, tem um estado que ele pensa, aqui no meu estado, eu quero desenvolver a indústria naval. Aí eu vou fazer um benefício fiscal estadual para fazer importação de barcos. Outro, quero desenvolver a indústria automobilística. Então, vou fazer benefícios fiscais que vão estimular a questão de importação de carros ou montadoras de carros, etc. Outros querem desenvolver em situações móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e por aí vai. Vou dar um exemplo. Quando chegamos aqui no Espírito Santo, é um estado que tem uma vocação muito forte portuária. Temos alguns terminais portuários aqui importantíssimos para o país. E tem um benefício que talvez você tenha ouvido falar bastante e não sei se você já conhece, mas vou explicar como é que funciona um pouco com calma para você entender. Estamos falando do Fundap, que é o benefício fiscal do 1970 a 71, até então, foi um grande fomentador do desenvolvimento do estado do Espírito Santo, até que mudou a legislação e a alíquota interestadual ficou de 4%, não ficou tão interessante. No Fundap, por exemplo, tem umas restrições de mercadorias. Você não poderia usar ele quando está falando de operações envolvendo café ou envolvendo derivados de petróleo. Assim também é a mesma restrição que tem para os benefícios estaduais aqui do Espírito Santo mais recentes. Por exemplo, o Investe Importação, em que você não deve fazer essas operações com esses tipos de produtos, derivados de petróleo, café, entre outros. Por quê? Porque o Estado não quer estimular atividades que envolvam esses produtos. Questão de petróleo, derivados de petróleo é uma questão nacional. Tem a Petrobras, que é muito forte, e tem outras questões, outros países exploradores. E o café, o Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do mundo. Então não tem sentido estimular a produção de café aqui para o Estado, trazer
mais importações ou etc. aqui para o estado. Por outro lado, temos diversos produtos que são bem estimulados para fazer aqui no estado do Espírito Santo. Por exemplo, se você for fazer importação para depois distribuição e revenda ao longo do Brasil de eletroeletrônicos, câmeras, etc. Tem um período também que estava muito forte a importação de vinho. Ainda é, na verdade, vinho, perfume, produtos, roupas, produtos acabados. Todos esses você pode chegar a fazer importação, por exemplo, para o Espírito Santo, que eles são focados no produto. Nesse mesmo sentido, temos outros benefícios, incentivos fiscais por todo o país. Se você quer fazer suas operações destinadas para os estados do Nordeste, por exemplo, até por questões logísticas, você pode chegar e pensar no PEAP de Pernambuco e outros mais que tem. Tem um benefício também na Paraíba interessantíssimo. Tem um benefício em todos os lugares, que vão muito além daquela questão que a gente fala de Zona Franca de Manaus, etc. Indo para o sul do país também, temos o TTD, que são de importações lá em Santa Catarina, que desenvolveu muito aquela região de Itajaí e Navegantes, por exemplo. E temos outros. Paraná também tem o seu. Tem uma ideia, até Minas Gerais, que não tem porto, tem benefício específico para importação. Tem chamado corredor de importação, em que você faz a importação, sua mercadoria pode ser desembaraçada em quase qualquer porto do país, desde que tenha uma autorização, e você faz como se a importação fosse para Minas Gerais, que é bem parecido com o benefício fiscal lá de Rondônia, que também não tem um porto, você importa por qualquer porto. Então esse é o ponto 1, que é muito importante para você, toda vez que for pensar em criar uma estratégia tributária voltada para distribuição, importação, distribuição, revenda, que envolva outros estados, o primeiro que você vai pensar é qual produto que eu vou vender. Agora vamos para o segundo passo. É bem simples também. Se lembra do primeiro passo, você decidiu, eu vou vender, eu vou trabalhar com tal produto, tal NCM, e vamos pesquisar se tem alguma vedação envolvendo esse produto específico. Agora no segundo passo, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver para quem você vai vender. Isso é muito importante. Vou vender para consumidores finais de outro estado, por exemplo, eu vou botar uma loja ou um espaço no Mercado Livre ou na Amazon, Magalu também tem outros desse tipo de e-commerce. Vou botar uma loja virtual para vender para clientes de todo o Brasil. Então, o que eu tenho que procurar? Onde eu tenho, se tem algum benefício, incentivo voltado para o e-commerce. Por exemplo, Espírito Santo, de novo, tem um Compete E-commerce, em que a sua saída interestadual vai dar um resultado, você vai pagar um tributo de pouco mais de 1% nas vendas interestaduais, ao invés da alíquota de 12%, que é o padrão em operações interestaduais. Quando falamos de importado, claro, antes que ficam me corrigindo, não esqueci, quando falamos de importado, a alíquota interestadual é 4%. Aí vamos supor que, além de você não vai vender para consumidor final, você vai vender para revendas, ou para atacados, ou empresas, etc., em outros estados, ou indústrias também, se for o caso. Aí você vai pegar o benefício específico. Vou dar um exemplo fácil. Santa Catarina. Você chegou lá, você importou, ou você produziu, e você quer vender para clientes que vão ser revendas em outros estados, em São Paulo, Minas, Espírito Santo, outros estados. Você pode chegar e conseguir o benefício do TTD, lá em Santa Catarina, que vai poder dar esse benefício de revendas interestaduais. No Espírito Santo, você tem um Compete. Compete é muito interessante. Compete, qual uma boa vantagem quando fala de Compete comparado com outros benefícios de outros estados? Porque o Espírito Santo, não sei se vocês sabem disso, quando a gente fala para fins fiscais ligados ao ICMS, e lembrando que o ICMS vai existir ainda até 2032, falando de ICMS, o Espírito Santo é considerado como se fosse o Nordeste. Então as saídas interestaduais do Espírito Santo, elas são tributadas a 12%. O que eu estou falando com isso? Se você vai vender para alguém em outro estado, saindo do Espírito Santo, usando o Compete, você deu saída, destacado na nota 12%, quem está comprando está acreditando de 12% de ICMS, mas você só recolheu efetivamente na saída 1,1%, se eu não me engano. 1% mais ou menos você recolheu. E quem está lá recebeu crédito de 12%. Vindo de São Paulo ou de outros estados do Sul, esse crédito vai ser de apenas 7%. Então, por isso que é muito importante você saber para quem que você está vendendo, que aí você vai ver onde essa pessoa está. Outra coisa importante, a tendência agora de mudança e ida é que a tributação comece a caminhar para a questão do destino. Então, cada vez mais importante vai se saber para quem está vendendo, onde essa pessoa está. Então, já ficamos no ponto 1, a questão de saber o que você está vendendo, e no ponto 2, para quem você está vendendo. E agora vamos para o terceiro passo, bem simples também, que você vai usar para fazer sua estratégia tributária de importação, distribuição e revenda interestadual. Primeiro passo, você decidiu o que você ia fazer, qual produto que você ia comercializar. Segundo passo, para onde ia, para quem ia. E o terceiro agora é por onde vai. É muito importante também essa decisão. Antigamente, você ficava muito restrito onde você estava. Eu sou de tal estado, eu só importo por tal estado, tal transportadora, e hoje eu vou. Com a questão do avanço da logística, isso aí já mudou bastante. Você pode hoje estar, por exemplo, em São Paulo, ou Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, e decidir fazer suas operações pelo Espírito Santo, por Pernambuco, pelo Ceará. Então vai ser uma decisão que vai depender muito assim, do que você quer fazer, para quem você vai vender. E agora
agora de onde você vai receber e mandar suas mercadorias. Com essas 3 informações, aí você consegue chegar e montar sua estratégia. Por exemplo, quando você fizer importações, vou fazer pelo Espírito Santo, você pode considerar tantas questões do Fundap, o famoso Fundap, que está aí desde 1970, e tem um detalhe aqui para vocês, uma curiosidade, entre aspas, Fundap não é benefício fiscal, tá? Tecnicamente falando, ele é um benefício financeiro, mas são detalhes que depois você fala com a gente e te explica por que é o incentivo financeiro. Nós temos o Investe em Importação, nós temos benefícios também em outros estados, por exemplo, Pernambuco, temos o PEAP, Paraíba temos TAG, Rondônia temos Prodego, Minas Gerais, Corredor de Importação. Então você vai decidir de acordo com cada benefício, um vai dar a redução de base de cálculo, outro vai fazer um diferimento da sua importação para a sua saída, um vai dar um crédito presumido na saída, um vai dar um benefício que funcione também para as operações internas no estado. Então, com esse ponto, tendo seu produto, para quem você vai vender, que é consumidor final, se é revenda, se é atacado, se é indústria, e de onde você vai trazer, aí você cria a sua estratégia e você vai conseguir ficar no melhor desenho possível para poder chegar e parar com essa conversa de achar que seus concorrentes estão fazendo coisa errada, estão com contrabando, comprando sei da onde, vendendo sem nota. Vai trabalhar certo, da forma correta, sem riscos, aproveitando tudo que o benefício fiscal pode fazer. Mais uma vez, vou fazer um aviso. Pelo que está posto na reforma tributária, até 2032. Esses benefícios fiscais estaduais estão convalidados. Pode ser que tudo mude, né? No Brasil, até o passado, ele é meio incerto. Mas o que está posto hoje é isso. E esse desenho que a gente faz é o esqueleto, a base do trabalho que a gente faz na rede. Quando nossos clientes nos procuram, eu quero fazer uma operação assim, tive uma ideia de fazer uma importação de tal coisa, fui na China, fui na Índia, fui nos Estados Unidos, achei uma coisa muito legal e quero trazer para o Brasil e quero vender para trás locais, a gente vai fazer essas mesmas perguntas para ele no começo. O que você quer trazer? Classificamos ele em ICM, para quem vai, onde está e por onde você vai trazer. Então, a gente faz o melhor desenho com as simulações para todos os clientes. E aí tendo resultados absurdos. Tem clientes nossos que tem ganho em média de 10, 12% na operação dele. E isso muda o jogo na competitividade dele perante os outros players. Apenas com os trabalhos que a gente tem feito de estratégia tributária voltada para a questão de benefícios e incentivos fiscais. O que chama vulgarmente de planejamento tributário, mas a gente chama de estratégia mesmo, é pensar seu negócio junto contigo. Só que, como eu falei, infelizmente a gente não tem braço, a gente não consegue atender todos os clientes que nos procuram. E por isso resolvemos começar esse trabalho, que está sendo muito bacana, dando resultado, junto com a HDG Edu, que é nosso braço de educação. Na reeducação a gente vai ensinar com você mais ou menos o papo que eu fiz aqui contigo, dizendo o que eu faço, passo a passo, e depois, no detalhinho, como vocês querem, como vocês gostam, se for o caso, em breve já vamos estar lançando nossos cursos também. Primeiro que vai ser lançado, eu sugiro a vocês que já façam a inscrição, que já está começando a ter muita demanda, que é sobre justamente o que eu falei com você aqui agora. Benefícios e incentivos fiscais e voltados para a importação. Isso é muito importante. Ou seja, estamos criando estratégias, ensinando os importadores a montar suas estratégias tributárias para terem resultado, tanto na importação, importar melhor, como depois distribuir e vender melhor. E no final do dia, não ter aquela conversinha de que, meu concorrente está fazendo porque está fazendo coisa errada, não. Você vai fazer justamente ou melhor do que ele faz. Aí, a partir daí, comprar e vender é com você, que é o que você sabe fazer. Espero que tenha gostado do nosso papo de hoje. Foi muito rápido, só apenas alguns detalhes. Gostando, se inscreve no canal, segue a gente, ativa aquela notificaçãozinha para saber que vamos postar conteúdos o tempo todo. Acho que não vai ser semana por semana, não. Talvez seja até menos tempo, tá? Que nós temos muita coisa já guardar para postar para vocês e ensinar. Dúvidas que tiverem, procure a gente, tem um contato da gente em algum lugar também. A gente vai criando conteúdos e materiais exclusivos. E outra coisa, não percam as chamadas que vão ter a partir de agora para a inscrição no curso de benefícios e incentivos fiscais voltados para a importação. Um abraço, até a próxima.